Sente esse vazio, essa imensa solidão que cresce a cada dia nesta jornada árida? Este deserto que você atravessa não é o fim, mas o palco onde Deus prepara um milagre que mudará sua vida para sempre. Este não é um dia qualquer, é o momento em que a seca espiritual, emocional e material começa a se romper pelo poder de uma declaração de guerra espiritual, quebrando correntes invisíveis. Eu falo com você, alguém que viu o deserto mais devastador se transformar em fontes de água viva, pois compreendemos que nossa luta não é contra carne e sangue. A dor daquelas noites em que você chorou em silêncio, a solidão que ameaçava te consumir, a desesperança que tentou se tornar sua realidade, tudo isso está contado. A sensação de estar perdido em meio a uma tempestade de areia, com o vento apagando seus passos e seu propósito, pode ser esmagadora. Mas existe uma verdade imutável. Nenhum deserto escapa ao controle daquele que abriu o Mar Vermelho. Neste poderoso momento de guerra espiritual e declaração, vamos desencadear uma revolução no mundo invisível, impactando diretamente sua realidade. Imagine acordar amanhã com uma nova clareza mental, um fogo interior reaceso, portas se abrindo inexplicavelmente. Não falo de motivação superficial, mas de ativar as leis espirituais que regem o universo, fazendo o impossível se curvar à autoridade do nome que está acima de todo nome. Esta jornada não é uma simples mensagem inspiradora. É um encontro transformador onde sua fé será ativada para liberar milagres específicos, esperando em lugares celestiais para se manifestar em sua vida. Antes de continuar, ative o sininho de notificações e deixe seu like para que esta palavra profética alcance milhares que, como você, atravessam o deserto, mas estão prestes a ver o fim da seca. Comente: declaro o fim do meu deserto, para selar no mundo espiritual o decreto que estamos estabelecendo hoje. Prepare-se, porque vamos liberar uma chuva de bênçãos sobre sua vida, fazendo seu deserto florescer como nunca imaginou. As promessas divinas para tempos de crise são extraordinárias. A palavra profética declara que o deserto e a solidão se alegrarão. A terra árida florescerá como a rosa. O deserto e as terras secas se regozijarão. O ermo se alegrará e se cobrirá de flores. Florescerão lírios em abundância, haverá alegria e canto. O esplendor do Líbano será concedido, a beleza do Carmelo e do Saron. Esses verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Esta não é apenas poesia antiga, é uma promessa viva, capaz de se manifestar em sua situação atual com tamanha magnitude que o que hoje parece desolado se transformará em um jardim de possibilidades. Quando essas palavras foram proclamadas, o povo de Israel passava por uma crise devastadora. Desolação, exílio, abandono divino consumiam seus corações. Se identifica? Talvez você esteja em um exílio emocional, onde nada parece fazer sentido. Talvez enfrente a desolação financeira, com portas se fechando apesar de seus esforços. Ou talvez a seca em seus relacionamentos, com comunicação empobrecida e feridas que se multiplicam. A palavra continua: fortaleçam as mãos fracas, afirmem os joelhos vacilantes. Digam aos de coração medroso: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com retribuição divina, virá salvá-los. A crise nunca é o fim para os filhos de Deus. É o palco onde ele manifestará sua glória de maneiras inimagináveis. A vingança divina não é obscura, mas a restituição celestial de tudo que o inimigo roubou durante sua jornada pelo deserto. Nos momentos mais áridos, você descobriu recursos internos que desconhecia. Essa é a paradoxa divina. Na seca, encontramos profundidade. Quando suas finanças estão em vermelho, sua saúde fragilizada, seus relacionamentos desmoronando, é aí que Deus quer intervir sobrenaturalmente. Não é coincidência que os grandes milagres bíblicos
aconteceram em contextos impossíveis. Maná no deserto, água da rocha, multiplicação de pães. A crise não o define. É a plataforma que Deus usará para revelar uma dimensão de seu poder que jamais conheceu em tempos de fartura. Quando a palavra declara, os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se abrirão, profetiza uma restauração integral, muito além do físico. Uma nova capacidade de ver oportunidades onde outros veem obstáculos, de ouvir a direção divina em meio ao caos. Deixe essas verdades eternas descerem da sua mente para o seu coração. Não são meras palavras de consolo, são sementes de transformação. Feche os olhos e visualize seu deserto. A situação aparentemente sem solução, a crise sem saída, a dor constante. Agora, deixe a verdade se infiltrar em cada canto daquela desolação. Respire fundo e abra seu espírito para receber não só entendimento, mas revelação transformadora. Você está prestes a experimentar uma mudança profunda na sua perspectiva espiritual sobre a crise. Não se trata de ignorar a realidade, mas de contemplá-la pelos olhos daquele que faz rios brotarem no sequedal. É um convite a um nível mais profundo de confiança e entrega. Neste momento sagrado, seu coração está sendo preparado para estratégias divinas de guerra espiritual, que transformarão sua crise em um canal de milagres. Não é coincidência que você esteja ouvindo estas palavras. Você foi divinamente posicionado para uma experiência de quebrantamento que precede o derramamento. O deserto que você amaldiçoou se tornará o palco do seu maior testemunho. Prepare-se para transitar do conhecimento intelectual de que Deus pode mudar sua situação para a experiência vivencial de vê-lo manifestar-se em cada área da sua vida que hoje parece desolada. Chegou a hora de despertar as forças espirituais adormecidas em seu interior. Por muito tempo você viveu condicionado pelas circunstâncias, permitindo que a aridez do seu ambiente determinasse a fertilidade do seu espírito. Hoje declaro que um fogo começa a arder dentro de você, queimando toda a semente de conformismo e resignação que o inimigo plantou durante esta travessia pelo deserto. Sinta uma força que transcende sua capacidade natural, uma unção de guerra que não vem de seus recursos esgotados, mas do Espírito do Deus vivo que habita em você. Neste instante, recebo uma nova capacidade de enxergar além das tempestades de areia que nublaram minha visão espiritual. Decreto que toda fortaleza mental de derrota se desmorona sob o poder do sangue de Jesus, que fala melhor que o sangue de Abel. Você não está sozinho nesta batalha invisível. Os exércitos celestiais estão sendo mobilizados a seu favor enquanto você pronuncia essas declarações. Autorizo a intervenção divina em cada área da minha vida que parece morta e sem esperança. Sinto a presença transformadora do Altíssimo invadindo as zonas desérticas da minha existência, trazendo vida onde só havia desolação. Comando a toda raiz de amargura e ressentimento que tem drenado minha energia espiritual, que seja arrancada agora mesmo. A vitória não é um evento futuro incerto. É minha realidade presente, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Rejeito toda mentira que sussurra que este deserto será minha morada permanente. Meu decreto celestial muda a atmosfera espiritual sobre minha vida, minha família, minhas finanças e meu propósito. Você já se perguntou por que sua vida parece estagnada neste deserto, apesar de suas orações? Existe uma razão profunda que poucos reconhecem. Confundimos passividade espiritual com submissão a Deus. O inimigo teceu uma rede sutil de crenças limitantes que paralisaram sua capacidade de exercer autoridade espiritual. Quando você pensa que Deus quer que eu passe por este deserto para aprender algo, sem distinguir entre uma prova divina e um ataque demoníaco, você cede terreno que não deveria. A primeira chave para sair do ciclo de crises
é identificar esses padrões de pensamento. O bloqueio mais comum em pessoas estagnadas em seu deserto é o síndrome do ainda não estou pronto. Você espera se sentir digno, completamente santo ou perfeitamente preparado para reivindicar as promessas de Deus, quando a verdade libertadora é que sua autoridade espiritual não se baseia em sua perfeição, mas na obra perfeita de Cristo. Esse paradigma errôneo o mantém em um ciclo interminável de autodesqualificação, prolongando desnecessariamente sua estada na aridez. Outro obstáculo silencioso é a falsa humildade que o impede de declarar com certeza o que Deus já estabeleceu sobre sua vida. Confundimos arrogância humana com confiança na palavra. E assim permanecemos pedindo o que deveríamos estar decretando com autoridade. O milagre que você precisa não está esperando que Deus mude de ideia sobre abençoá-lo. Ele está esperando que você mude sua percepção sobre sua identidade e autoridade em Cristo. Para romper esses ciclos limitantes, comece a praticar a visualização profética. Dedique 10 minutos a cada manhã para fechar os olhos e ver com os olhos do Espírito a manifestação tangível do que você está declarando. Se é cura que busca, visualize-se funcionando em plena saúde. Se é restauração financeira, contemple como seriam suas finanças liberadas de toda maldição. Esta prática não é pensamento mágico, é o exercício consciente da fé, que é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Implemente também o jejum de palavras negativas. Durante 7 dias, elimine completamente do seu vocabulário toda expressão que contradiga o que você está declarando no âmbito espiritual. Quando sentir o impulso de verbalizar sua frustração com o deserto, substitua essas palavras por declarações alinhadas com seu decreto de vitória. Isso reprogramará gradualmente sua mente subconsciente para se alinhar com a realidade espiritual que está estabelecendo. Compartilhe sua jornada com outros. Fortaleça-se na comunidade de fé, pois juntos somos mais fortes. No centro da sua crise existe um propósito divino que transcende a temporalidade da sua dor. Declaro que hoje se ativa em sua vida uma clareza sobrenatural para distinguir as vozes que competem pela sua atenção. A voz do bom pastor começa a ressoar nitidamente em meio ao barulho ensurdecedor do seu deserto. Sinto o alinhamento divino se restaurando em cada área onde houve confusão e incerteza. Meu propósito eterno não está sujeito às limitações das minhas circunstâncias temporais. É imutável e avança inexoravelmente para seu cumprimento, mesmo que meus olhos naturais não consigam perceber o movimento. Ativo por fé a sensibilidade espiritual para discernir os passos estratégicos que devo tomar enquanto atravesso este vale de sombras. O poder para executar o que Deus me mostra flui agora mesmo pelas minhas veias espirituais, capacitando-me a levantar e me mover quando tudo em mim grita para que eu fique paralisado pelo medo e pela incerteza. Decreto que toda paralisia de indecisão se quebra neste instante sob a autoridade do nome de Jesus. A sabedoria divina desce como um manto sobre minha mente, permitindo-me ver conexões e oportunidades que estavam ocultas à vista. Minha fé se torna o combustível que impulsiona cada passo nesta travessia, mesmo que o mapa completo não tenha sido revelado. Peça orações, compartilhe seu testemunho, seja luz na jornada de outros. A crise criou uma névoa que dificulta ver o próximo passo com clareza, e essa incerteza causou sua imobilidade. Sua mente racional exige conhecer todos os detalhes do plano antes de se mover, mas o reino de Deus opera sob um princípio diferente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz sobre o meu caminho. A palavra ilumina o suficiente para o próximo passo,
não os próximos 10 quilômetros. A procrastinação espiritual acontece quando recusamos nos mover até ter certeza total, algo que raramente acontece em tempos de crise. Para quebrar esse padrão paralisante, implemente a técnica do passo mínimo viável. Identifique a ação mais pequena e menos intimidante que você poderia tomar hoje em direção ao que Deus está mostrando. Se sente o chamado para iniciar um ministério, mas a magnitude da visão o paralisa, qual seria o passo mínimo? Talvez dedicar 15 minutos diários a pesquisar a necessidade que deseja atender. A neurociência mostra que nosso cérebro libera dopamina quando completamos tarefas pequenas, criando um ciclo positivo de motivação e ação. Convide alguém para caminhar com você nesta jornada. A força da união é poderosa. Outra estratégia eficaz para manter o propósito em movimento durante a crise são as âncoras de consistência. Estabeleça uma ou duas disciplinas espirituais inegociáveis que manterá, não importa a intensidade do vento do deserto. Podem ser 20 minutos de adoração ao amanhecer ou a leitura meditativa de um salmo antes de dormir. Essas âncoras proporcionam estabilidade quando tudo mais parece fluir violentamente e o conectam à fonte de direção divina. Compartilhe suas conquistas, celebre as pequenas vitórias, inspire outros com sua fé. A maioria das pessoas não consegue sair do deserto não por falta de fé inicial, mas por falta de consistência na aplicação dos princípios espirituais. O israelita médio acreditava fervorosamente que Deus os levaria à terra prometida quando viram o Mar Vermelho se abrir. Mas essa convicção se diluiu a cada dia adicional no deserto. Seu desafio não é gerar um momento intenso de fé, mas manter uma aplicação disciplinada de sua autoridade espiritual dia após dia, especialmente quando não vê resultados imediatos. Lembre-se que o propósito divino frequentemente se revela em movimento, não na paralisia da análise. José não entendeu o propósito maior de Deus enquanto estava no poço ou na prisão, mas cada passo que dava, mesmo em circunstâncias injustas, o aproximava do cumprimento do seu destino. Seu movimento, ativado pela fé, está criando ondas no mundo espiritual que eventualmente se manifestarão em sua realidade tangível. Não subestime o poder transformador da obediência consistente em pequenos passos enquanto atravessa seu deserto. Ore por orientação, busque sabedoria, compartilhe sua experiência. A intensidade da batalha espiritual aumenta precisamente quando você está prestes a experimentar seu avanço mais significativo. Declaro que a resistência que você sente agora não é evidência do seu fracasso, mas confirmação de que está avançando na direção correta. Se ativa neste instante uma proteção sobrenatural sobre sua mente, suas emoções e sua vontade, blindando-o contra os dardos inflamados que o inimigo lança em seu momento de maior vulnerabilidade. Rejeito toda estratégia de desânimo e esgotamento espiritual projetada para fazê-lo abandonar a luta antes da vitória. Eu me visto com a armadura completa de Deus, cingindo meus lombos com a verdade imutável de quem sou em Cristo, apesar do que minhas circunstâncias gritam. A autoridade que foi delegada aos filhos de Deus não é limitada pelas condições do deserto, opera com a mesma eficácia na abundância e na escassez. Decreto que toda a fortaleza de pensamento que foi construída para me manter cativo em ciclos de derrota se desmorona sob o poder da palavra viva. O renovo das minhas forças não depende dos meus recursos esgotados, mas da fonte inesgotável do Espírito Santo que mora em mim. Compartilhe este momento de fé, inspire esperança em outros corações. A guerra espiritual não se ganha principalmente através de gritos e manifestações externas intensas, como muitos supõem. Ela é travada e ganha no campo de batalha da mente.
O inimigo estudou seus padrões de pensamento e identificou as frequências específicas de dúvida e insegurança, às quais você responde quase automaticamente. Quando a pressão aumenta e os recursos diminuem, esses padrões se ativam como mecanismos de defesa que, paradoxalmente, sabotam seu avanço espiritual. Para desenvolver verdadeira resiliência em meio à crise, implemente as interrupções cognitivas sagradas. Quando sentir que sua mente começa a espiralar em padrões negativos, interrompa conscientemente esse fluxo com uma declaração bíblica específica que contrarreste diretamente a mentira que o acomete. Não basta repetir versículos genéricos. Você precisa identificar as mentiras personalizadas que o inimigo usa contra você e selecionar munição bíblica precisa para desmantelá-las. Peça ajuda, ore por discernimento, fortaleça sua fé. O maior desgaste em tempos de crise ocorre quando tentamos manter uma fachada de fortaleza perpétua, negando-nos a vulnerabilidade necessária para um autêntico processo de cura. A resiliência espiritual genuína não significa ausência de momentos de fraqueza, significa desenvolver a capacidade de se recuperar mais rapidamente após cada queda. Permita-se espaços seguros com um ou dois guerreiros espirituais de confiança, onde você possa expressar honestamente suas lutas sem temor ao julgamento, mas estabeleça um protocolo claro. A vulnerabilidade deve ser seguida por declaração e ação corretiva, não pela permanência no lamento. Compartilhe sua vulnerabilidade. Inspire outros a fazerem o mesmo, pois na união reside a força. Uma prática transformadora para fortalecer sua resistência espiritual é a profecia retrospectiva. Reserve 15 minutos semanais para documentar especificamente como você viu Deus se mover em pequenos detalhes durante sua travessia pelo deserto. Momentos que você poderia ter descartado como coincidências ou ignorado em meio à intensidade da batalha. Este arquivo de fidelidade divina se torna seu arsenal personalizado contra o desânimo quando a crise se intensifica. Compartilhe seus testemunhos, inspire a fé dos outros, multiplique a esperança. A fadiga de batalha é uma tática inimiga projetada especificamente para guerreiros espirituais que estão impactando significativamente o reino das trevas. Se você não estivesse causando dano ao adversário, não experimentaria tal nível de contra-ataque. Sempre que sentir que não pode continuar, reconheça esse esgotamento como uma medalha de honra na guerra espiritual e permita que ele redefina sua compreensão do poder divino que se aperfeiçoa precisamente nesses momentos de extrema fraqueza. Ore por força, busque refúgio na presença de Deus, agradeça por sua fidelidade. Em meio à intensidade da batalha e à urgência da ação, existe um segredo espiritual que poucos descobrem. A verdadeira força se cultiva em momentos de quietude deliberada na presença do Todo-Poderoso. Amém. Compartilhe esta mensagem. Comente amém se você foi tocado e peça mais orações se precisar de força extra nesta jornada. Deus abençoe você ricamente. Sinto a paz de Deus envolvendo você agora, uma calma sobrenatural que acalma a tempestade interior, mesmo que a tormenta ao redor ainda não tenha cessado. Essa tranquilidade não depende do fim dos seus problemas. É um presente divino, acima da nossa compreensão, algo que ninguém pode tirar de você. Descarrego de meus ombros todo o peso que carreguei sozinha, reconhecendo que essa carga não era para mim, mas para Ele. A verdadeira confiança não vem da certeza de que tudo acontecerá como planejamos, mas da profunda certeza de que aquele que fez a promessa é absolutamente fiel, mesmo quando o caminho é difícil e cheio de desafios. Recebo agora a força sobrenatural para descansar ativamente, para manter a calma interior enquanto luto as batalhas externas.
A ansiedade que você sentiu nessa jornada difícil não é apenas uma reação emocional aos problemas. É um sinal espiritual de onde você precisa crescer na fé. Cada preocupação persistente indica uma área da sua vida que você ainda não entregou completamente a Cristo. Em vez de lutar contra esses pensamentos, veja-os como convites a uma entrega mais profunda. Para cultivar uma paz inabalável, pratique a respiração da fé. Escolha 5 promessas bíblicas que se encaixam na sua situação. Em momentos de pressão ou ansiedade, respire fundo enquanto repete mentalmente uma dessas promessas, deixando que cada inspiração traga a verdade divina e cada expiração libere a tensão. Esse exercício une corpo, mente e espírito em um ato de receber e liberar. A fé inabalável raramente se desenvolve em momentos de tranquilidade. Ela se fortalece no meio da incerteza e da escassez. Quando você não consegue ver uma ligação lógica entre sua situação e a promessa que abraça, é aí que sua fé verdadeiramente cresce. Veja cada momento de confusão como uma academia espiritual, onde os músculos da sua fé se fortalecem para desafios ainda maiores. Uma prática transformadora para quando a paz parece distante é o jejum de soluções. Por um tempo determinado, talvez 24 ou 48 horas, abstém-se completamente de tentar resolver seus problemas. Em vez de planos e estratégias, dedique esse tempo à adoração e à gratidão antecipada pela intervenção divina que ainda não vê. Esse exercício quebra a dependência do seu intelecto e abre espaço para soluções sobrenaturais que transcendem sua perspectiva limitada. Lembre-se, a paz não é a ausência de tempestades, mas a presença consciente de aquele que as acalma com uma palavra. Sua capacidade de manter a serenidade quando tudo ao redor sugere pânico é um dos mais poderosos testemunhos do Evangelho num mundo cheio de ansiedade e medo. Não subestime o impacto de uma paz inexplicável no meio da sua crise. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Compartilhe esse testemunho. Deixe que essa fé contagie outras vidas. O deserto que você atravessa não terá a última palavra na sua história. A crise que tentou te destruir se tornará o testemunho que inspirará multidões. O decreto que você fez hoje no mundo espiritual começará a se manifestar no mundo natural com uma força que surpreenderá até os mais céticos. Não se surpreenda se nos próximos dias você começar a ver pequenos sinais de vida surgindo nas áreas que pareciam mais desoladas. São os primeiros sinais da chuva abundante que está por vir. Este é apenas o início da sua jornada, sua transformação. Sinta a força de Deus se manifestando em sua vida. Continue a meditar nas palavras de fé. Afirme sua vitória todos os dias. Não se esqueça, compartilhe esse momento de fé. Inspire outras pessoas com a sua história. Esta mensagem não pode ficar só com você. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo essas palavras de fé que transformarão seu deserto em um manancial. Dê um like neste vídeo e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades e precisam ouvir essa mensagem hoje. Deixe nos comentários sua declaração pessoal começando com as palavras: declaro que meu deserto de... e especifique exatamente que área da sua vida verá a manifestação mais imediata do poder de Deus. Que passo específico você se compromete a dar nas próximas 24 horas para começar a agir em conformidade com o que você declarou hoje? Não permita que esta palavra seja apenas uma experiência emocional passageira. Transforme-a no catalisador de uma transformação real.
Lembre-se, você não é vítima das suas circunstâncias. Você é um guerreiro espiritual equipado com autoridade divina para decretar o fim do seu deserto e a chegada dos milagres que Deus já preparou para você. A crise não o define, ela o refina para um propósito eterno que transcende infinitamente a temporalidade da sua dor atual. Seu tempo de florescimento